Alô, amigos, estamos de volta com o programa Ponto Net aqui no Box 21 Vida de Bar dos dois lados do balcão, na Carlos von Kozeres, número 304, o melhor happy hour da cidade. Sanduíche a box, uma maravilha. Um bacalhau a box, outra maravilha. E outros pratos maravilhosos aqui do Box 21, acompanhado de um espumante. Essa época do ano, friozinho, um vinhozinho, branco ou tinto, tanto faz. Mas é aquela história, né? Se você quer beber, não tem problema, faça como eu tenho meu designator driver. O Bob Aguiar, da Video Agape, olha aí, ele bota, ele pede para botar, porque se eu não falo do Bob Aguiar, ele fica aqui, é uma mágoa só, chora, passa a semana toda em depressão, é um horror. Então, eu tenho o meu Roberto Aguiar. Se não tem Roberto Aguiar, não tem problema. Use o sorteio no casal, marido e mulher, faz o para o ímpar, ou entre os amigos escolha alguém para ser o designator driver. Por quê? Direção e bebida não combinam. Então tenha a vida numa boa, sem problema nenhum, pode curtir a noite, faça assim. Ou ainda, pegue o melhor motorista que tem na cidade, que é o motorista de táxi. Você liga, ele pega na sua casa, no seu escritório, traz aqui no box, e depois o Fernando Brandão chama outro motorista que ele leva em casa com toda a tranquilidade. Hoje nós vamos conversar com a doutora Luciana Pereira da Costa, advogada e especialista em direito do trabalho, né, doutora? Previdenciário, direito previdenciário, exatamente, não é direito do trabalho, direito previdenciário, ela é da Auxílio Prev. E nós vamos falar do drama, que a gente nunca sabe, né? Um dia a gente quer se aposentar e quando chega a hora, a gente não fez tudo que tinha que fazer. E outras coisas, quando, como é que se faz? Com que idade a gente pode se aposentar? Homem, mulher, quem trabalhou com risco de vida e periculosidade, quem teve insalubridade, todas essas questões nós vamos conversar nesse bate-papo bem descontraído com a doutora Luciana. Primeiro vamos começar, né? Eu, por exemplo, comecei com uma regra. Eu comecei a contribuir nos anos 70 e era uma regra, 30 anos para homens, 25 para mulheres. Depois mudou para 35 para homens, 30 para mulheres, depois botaram uma idade mínima e depois um pedágio. Tá. Vamos falar da minha vida, que é a vida de muita gente que nasceu nos anos 50, 60 e que está chegando no momento que tem que começar a se preocupar, juntar a documentação e ver se está tudo ok para buscar o seu direito de aposentadoria na Previdência Social. É bem por aí mesmo. A Previdência Social e o direito previdenciário é uma matéria riquíssima e as leis se alternam e modificam-se. E como é um direito que tu começa a trabalhar jovem, para depois de 30 anos, enfim, muitos anos tu ir exercer, nesse meio tempo com certeza mudou muita coisa. Eu vou te interrompendo, já vou colocar um número assim, ó. Vamos lá. Hoje a maioria das pessoas com 18 anos já estão trabalhando. A maioria. Mas vamos dizer que começou a trabalhar com 20. Está na faculdade, começou a trabalhar com 20 anos. 35 anos de trabalho é 55 anos, no caso do homem. Falta 10 para a idade mínima. Olha só. Então já tem pedágio aí, né? Na regra atual, uma situação dessas, ele vai poder se aposentar. Só que vai ter um corte na renda perto da metade do salário. Essa é a jogada. Em 98 teve uma reforma que tirou aquela regra da aposentadoria com 30 anos e 25, criou uma regra de transição que hoje fica bem complicado na prática a gente encontrar casos de proporcional sendo possíveis. Essa pessoa com 55 anos de idade vai estar com um fator previdenciário sobre a renda dela, cortando aí entre 30% e 40%. Então, se contribuiu com salários altos, vai fazer uma média de contribuição. Aí, na média, também outra discussão que surge. Qual é o índice de correção que vai ser aplicado? O salário lá de 94, que vai entrar para fazer média, hoje atualizado, vai equivaler realmente? Muito interessante acontece, as pessoas... eu sempre paguei no teto. Sempre paguei no teto, então eu quero um benefício no teto. Vários clientes falando isso. Né? Eu quero. O que aconteceu, doutor, que meu benefício ficou menor? Aconteceu que o índice de correção do teu salário do teto lá de 2000, de 94, de 2008, atualizado para agora, para 2012, não equivale ao teto de hoje.
Então, já nisso já dá uma defasagem. Aplica ainda o fator previdenciário, que vai, nesse exemplo, perde aí uns 30%, 40%. Então, as pessoas se desanimam realmente para contribuir sobre valores mais altos em função do tipo de cálculo que é feito depois do benefício. Por isso que muita gente que chega nessa idade, se está um pouquinho melhor de vida, vai e começa a fazer planos de previdência complementar. É verdade. E aí por trás tem toda uma ideologia, né? Porque previdência complementar, fundo de pensão, é muito dinheiro envolvido, né? E previdência pública, a gente vê, se for olhar num aspecto mais global, do mundo todo, tem ficado assim num segundo plano para dar margem ao mercado, assim, pegar esse filão aí e se aproveitar, porque as pessoas se obrigam. Então, como é que eu vou ficar numa idade já que eu não vou mais ter a força de trabalho, viver de um salário que não mantém o meu padrão que eu tive a vida toda? Eu vou atrás de uma previdência complementar, e as pessoas estão sendo obrigadas a fazer isso, então, né, para poder manter um padrão de vida depois. E tem países que optaram por pagar um teto para todo mundo, pagam o mesmo valor para todos os aposentados ou desempregados, né? Que também é uma solução eventualmente mais justa do Estado retribuir essa contribuição que tu fez. O problema do Brasil é que a gente paga muito imposto e vê pouca coisa de volta, né? Eu, por exemplo, cada vez que recolho os impostos mensalmente, vejo aquilo lá, pá, dá vontade de chorar, né? O que eu pago, tá? Praticamente metade do que eu ganho são impostos. E daí, com toda a outra metade, eu tenho que pagar ainda educação para os filhos, tem que ter segurança, tem que ter saúde, que cada ano que passa, né, com o teu DNA maior, né, a data de nascimento mais avançada, fica cada vez mais caro tu fazer um plano de saúde, e tu vê que aquilo que o governo tinha que te dar, não te dá, e tu paga um monte de impostos. É a realidade que a gente está vivendo. Prometem a reforma tributária e não vem. A questão da previdência é a mesma coisa, não se escape isso que a gente estava falando. Então, tu paga o INSS, que é a previdência pública, ou o regime próprio, que for, se é concursado, mas se obriga a ter também uma previdência complementar. Tu paga imposto para ter colégio, se obriga a botar o filho num colégio particular, porque não tem condições, né? E assim vai. A saúde também, com plano de saúde, tem sido tudo assim, né? Mas, Luciana, nós estávamos falando ali, eu te interrompi já para fazer esse parêntese. Então tá, vamos pegar esse cidadão, 55 anos, 35 anos de contribuição, ou vamos lá, pior, né? Se ele começou com 18 anos, ele com 53 anos está com 35 anos de contribuição. No mínimo aí ele tem que trabalhar mais 12 anos para não pagar pedágio. Para entrar num cálculo que o fator previdenciário não diminua a renda, né? Aí, nessa parte, é interessante parar um pouquinho e fazer cálculos realmente. Sentar e montar a planilha, se não tem condições de fazer, pedir assessoria e sentar e ver o que é mais vantajoso. Continuar contribuindo por tantos anos mais, então tu vai ter aquela despesa e não vai ter a receita correspondente, para ter um valor de benefício X% mais próximo da tua realidade. Ou perder esse percentual do fator, mas também deixar de contribuir por um período e ter uma renda a mais anos antes. Essa é a ponderação que tem que ser feita. E o cálculo custo-benefício de tudo isso. Que é interessante chegar uma hora da vida e pensar. Outra coisa interessante de se fazer é, daqui para frente, vale a pena contribuir sobre valores altos ou posso contribuir sobre valores menores? Isso que impacto vai ter isso no meu salário? É interessante porque, se a regra do benefício diz que eu vou calcular com a base dos 80% maiores, quer dizer que 20% dos meus salários vão cair fora desse cálculo. Eu posso estimar quantos meses são esses 20% para cada caso e verificar, bom, se eu mantive um padrão, sempre tive carteira assinada, por exemplo, e meu salário não é sempre um padrão, agora, daqui a pouco, fiquei desempregado, vou montar uma empresa, vou contribuir como individual. Será que eu não posso contribuir sobre o mínimo por algum período até ter margem a ter mais renda? E isso vai impactar em quanto no meu salário? Isso é interessante de pensar.
Daqui a pouco a pessoa tem essa margem para jogar e não sabe porque não vai atrás da informação. Tem muito isso também. A gente fala do benefício, da previdência, das regras, mas a gente tem que pegar e aprender a lidar com as regras a nosso favor também. Ô, Luciana, tu falou no fator previdenciário e o senador Paim luta para acabar com o fator previdenciário desde que eu me conheço, desde que eu conheço ele como senador. E não consegue. O Lula, enquanto na oposição não era governo, era a favor de acabar com o fator previdenciário, chegou no governo, passou 8 anos, nada. Agora a Dilma, a mesma coisa, não mexe no fator previdenciário. E tem gente que estava esperando, eu vou me aposentar quando cair o fator previdenciário. Então, por isso que é importante sentar e ver essa questão. Mas daí eu vou te fazer uma pergunta, vai responder no início do próximo bloco. Tá? Se mudar, eu me aposento hoje e perco 30% da minha estimativa por causa do corte do fator previdenciário. E amanhã ou depois, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, cai o fator previdenciário. Como é que fica isso aí? Depois dos comerciais. Este é o ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koseritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Voltamos com o programa.net, estamos conversando com a doutora Luciana Pereira da Costa, da Auxílio Prev. Doutora, deixei a pergunta, então. Vamos lá, me aposento agora e daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, cai o fator previdenciário, que é o sonho do senador Paim. Tá? Cai. A Dilma resolve cumprir aquilo que o Lula disse, que a promessa do Lula enquanto candidato à presidência e não enquanto presidente. Tá, e não sou eu que estou dizendo, isso aí diz o próprio senador Paim, eu não estou dizendo isso, ele cobra coerência dos próprios pares do partido dele, que enquanto na oposição diziam que tinha que acabar com o fator previdenciário. Então caiu o fator, eu já estou aposentado, estou lá 1 ano, 2 anos, estou aposentado e caiu o fator previdenciário. Como é que fica a minha vida? Entra com a revisão, bem fundamentada, os tribunais já se posicionaram tanto favorável quanto desfavoravelmente. Isso aí teve também uma questão parecida quando tinha uma regra de pensão por morte que era um percentual. Aí veio em 95 uma regra que o percentual passou para 100%. Mesma situação, a pessoa 1 mês antes ganhou uma pensão numa regra que estava ganhava 60%. 1 mês depois a viúva vizinha dela lá também foi pleitear o benefício e ganhou 100%. Que era o meu 100%. Os tribunais muito tempo deram esse ganho de causa. Depois mudaram o entendimento dizendo que não, que vale a lei vigente na data, né, que foi formalizada a concessão. Tudo bem, foi um entendimento, mas por muito tempo se reconheceu. O auxílio acidente também, mesma questão, veio uma lei nova, mais benéfica, uma época começaram a conceder revisões no tribunal e dizer que tinham direito, depois mudaram. Então entra com a ação. Entra com a ação e discute. A gente tem que fomentar a discussão nessas matérias. É uma matéria muito parecida, essa que tu levanta, com a questão da desaposentação, que agora está... Vamos explicar o que é isso, desaposentação. Esse nome quase feio. Dá um susto, né? Desaposentar. A gente briga tanto para aposentar, como assim desaposentar? Nada mais é do que um tipo de revisão para facilitar o entendimento. A pessoa está aposentada e continuou trabalhando. Se continuou trabalhando, e recolhendo, porque de 95 em diante tem que recolher, é obrigatório. Está assinada a carteira, tem que estar trabalhando, tem que recolher para o INSS. Aí começaram a entrar pedindo o seguinte: eu quero que essas contribuições, esse tempo trabalhado depois de aposentado,
sejam recalculados e eu tenha direito a uma nova aposentadoria. Eu quero renunciar àquela antiga e direito a uma nova com uma renda maior. E quero mais. Eu quero ganhar renda maior sem precisar devolver essas parcelas que eu já recebi. E o STJ entendeu que isso é possível. Por quê? Tem um fundamento jurídico nisso. Porque essas contribuições que eu fiz, além do necessário, depois de já aposentado, elas fazem o custeio suficiente para ter esse aumento que eu vou pedir nessa nova aposentadoria. Então, eu não estou pedindo nada além daquilo que eu já dei para a Previdência, para os cofres da Previdência. Então, eu acho muito justa essa questão. Só que, claro, do outro lado, a gente tem que pensar que os tribunais estão ponderando a questão do impacto financeiro que tem isso. Porque hoje, quase todos os aposentados continuam trabalhando depois. Então, teríamos, assim, sucessivas desaposentações, revisões de cálculo nesse sentido. Essa questão agora estamos aguardando o STF, o Supremo, se definir sobre isso, né? Então, o STJ deu favorável. O tribunal daqui, o TRF, estava entendendo que não era possível. Agora, recentemente, a quinta e a sexta turma estão dando. Bom, isso aí eles têm que ter um cuidado. Talvez o grande medo é que as pessoas... Vamos lá, o cara se aposentou em 2000, né? Continuou trabalhando, em 2012 pede a desaposentação com uma expectativa de receber a diferença desses 12 anos. E isso daria um rombo desgraçado na Previdência, não tem como. Seria a partir de um determinado momento e talvez a partir do momento que ele pediu a desaposentação. A partir do pedido. Tá? Então, a mesma regra, se acabarem com o fator previdenciário, a partir daquela data. Não vai, eu estou aposentado há 20 anos, não, quero receber... foi lá em 90, lá, não. Vai a partir da data aquela. Então, talvez um ato administrativo será o STF ou a própria Previdência, olha, administrativamente tu vai lá, leva a documentação, tu recolheu mais 10 anos já, em vez de recorrer para os tribunais, porque também recorrer para o tribunal fica caro para o aposentado, para o contribuinte, e fica mais caro para a Previdência, que ela tem que pagar depois as custas judiciais e tudo isso. Quer dizer, é muito mais fácil e mais honesto para o governo baixar uma norma e dizer, olha, regulariza, normatiza a questão da desaposentação de tal maneira que faz uma, como se diz, né, faz um ataque com o Ministério Público, acerta com a Justiça, olha, assim tá bom, não vai ter revisional, tá, ok, então nós vamos fazer a lei assim, mas volta e meia os caras querem ser, assumem ministério, querem ser juristas, né, inventam as coisas e depois quem paga a conta somos nós, os contribuintes, porque não esquece uma coisa, quem paga os dois lados das contas somos nós, né? Porque a gente paga por um lado para receber a nossa aposentadoria e por outro lado para pagar os erros do governo, né? Com impostos que são utilizados para pagar essas ações judiciais por equívocos da administração pública. Eu acho interessante esse ponto que tu traz de forçar a administração, as agências, a autarquia a já administrativamente favorecer a concessão do benefício. Isso é mais barato. Com certeza. Isso só vem acontecer, está acontecendo aquela questão do IRSM que teve em 94, várias revisionais, inúmeras, o tribunal abarrotado de ações. Depois de muito perder, aí que o INSS foi mandar carta para os segurados que tinham direito e dizer que queria fazer um acordo e pagar em parcelas. Foi ótimo para o INSS, foi ótimo para as pessoas, mas demorou anos para eles fazerem isso, porque eles queriam saber e ter certeza que eles realmente tinham perdido aquela questão. Então, eles demoram muito tempo, eles são muito lentos nisso. Eu acho que uma das coisas interessantes de ser feitas seria o Poder Judiciário, que é quem sofre com essa ineficiência da administração, forçar eles a agir de outra forma. Normatizar. Não sei daí como, mas, enfim, tem poder para isso, né? Eu acho que eles deveriam insistir mais nisso, porque senão a gente fica colocando a culpa no juiz, que demora para julgar, no processo do judiciário, que é muito lento, quando, na verdade, a culpa é antes disso, não devia nem ter tido o processo. A pessoa pagou anos ali, está tendo que entrar com o processo. Vou te dar um exemplo disso aí, pá, que todo mundo vai lembrar. As contas do Fundo de Garantia. As contas inativas e aquelas diferenças. Tu trabalhou 1 mês, 2 meses, 6 meses num lugar,
não tinha. O que aconteceu? Estava abarrotando os tribunais de ações, de pequenas ações, de R$500, R$1.000, R$2.000, porque isso é pequeno valor, gente, não é pequeno para nós, mas para o governo é pequeno. Então vai juntando, tem 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de ações de fundo de garantia, 10 milhões de ações. Imagina só para o judiciário gerenciar isso aí, trabalhar dentro. Não, pera aí, só um pouquinho. A Caixa Federal não sabe quanto é que é, quem são as contas inativas, mandam, chama, foi o que aconteceu. Se apresente na Caixa, vai lá dar teu CPF, eles vão procurar pelo CPF as contas inativas que tu tem e te devolve, o que aconteceu comigo. Eu recebi umas 3 contas inativas que eu tinha. Né? E quantas outras pessoas não tinham? Mas eram valores assim, era de 100 pila uma, outra R$300, mas assim, tu assinava uma renúncia de entrar com uma ação. Foi feito um acordão. Disse, olha, nós vamos corrigir pela poupança, por exemplo, isso aí. Né? Foi mais ou menos isso que foi feito, né, Luciana? É um ótimo exemplo. E quando eu estava começando a advogar, isso faz uns 10 anos, um pouco mais, mas não vem ao caso, a gente chegou a ouvir do ministro, na época, que falou assim, olha, a gente não faz o negócio ser mais eficiente porque muito poucos vão atrás dos seus direitos. Essa questão do fundo de garantia, como o valor é pouco, quantos não deixaram de... Assim, os tribunais estavam abarrotados, mas quantos mais não teriam direito e não entraram com a ação porque o valor era pouco? Então teve que ter uma ação da justiça, vamos, para aí tudo, vocês vão pagar administrativamente. Quando os sindicatos começaram a entrar com ações coletivas dos membros daquele sindicato, aí começou o volume começou a ficar grande e a pressão ficou grande. É tudo uma questão de organização, e aí vem a educação e a informação. A sociedade, quando se organiza e tem força, ela vai atrás e obriga o poder público a cumprir suas obrigações. Né? É a organização. Uma pessoa sozinha discutindo é uma coisa, uma organização, uma associação é outra coisa. Né? Luciana, então tá. Já desse algumas dicas aí que são importantes, né, que nós não vamos perder, né, que a gente tem que estar sempre atento. Mas assim, a partir de que momento a pessoa tem que começar a se organizar e planejar essa aposentadoria, já que é extremamente importante guardar documentos do tipo a carteira de trabalho, é um documento extremamente importante, porque eventualmente pode estar registrado na carteira e o contratante lá no passado, ele não recolheu, não informou o INSS e a carteira de trabalho vai valer como prova. Né? Eu acho que uma boa dica seria o seguinte, quanto mais cedo, melhor. Quanto antes, melhor. Por quê? Aquele trabalho que foi teu primeiro emprego, foi 1 ano, foi 6 meses, lá no final vai contar, vai precisar, nem que seja para aumentar a renda. Né? Então vai ser necessário. E daqui a 30 anos tu ir atrás daquela empresa que tu trabalhou muito pouco tempo, vai ser muito complicado. Então já vai atrás desde agora. De tempos em tempos é interessante dar uma passada no INSS, pede um relatório das informações de vínculo, das informações de salário, para ver se está tudo certinho. Se todo mundo pagou, né? Se todo mundo pagou, já começar a ir atrás. Não que seja uma obrigação tua. Não que se o empregador não recolheu, tu vai ter, não vai ter como contar aquilo. Não, mas é que vai ser mais complicado. Tu vai ter que ter uma demanda judicial. Tu vai ter que ter o contra-cheque para provar que teu salário era aquele e não o salário mínimo. Então, tu vai ter complicações. Outra coisa, eu trabalhava lá no início exposto à insalubridade, algum agente nocivo biológico, alguma periculosidade. A empresa fechou, não me deu o formulário de atividade especial. Já desde hoje ir atrás, já desde hoje pedir, já desde hoje se informar. Tem uma cliente nossa que conseguiu, através do rótulo do produto que ela usava, porque ela era auxiliar de limpeza num hospital. Em princípio, auxiliar de limpeza é difícil caracterizar pela profissão, porque, mas é auxiliar. Aí, com a perícia, os rótulos, tudo, foi feita a prova e ela conseguiu averbar aquele tempo que conseguiu uma aposentadoria especial. Mas com a prova que ela tinha, ela não perdeu as coisas que daqui a pouco foram usadas como início para mim poder fazer o trabalho em cima. Então, desde sempre guardar tudo, de vez em quando dar uma passada no INSS, verificar como é que estão os vínculos,
né, se estão constando no cadastro. Se perdeu a carteira, mas o vínculo está constando no CNIS, guarda o CNIS. Porque daqui a pouco acontece extraviar e não ter mais como encontrar, mas guarda outros documentos que sirvam de prova, né? E na dúvida, procura um advogado. Hoje em dia a gente tem, o ramo previdenciário está muito difundido, tem bastante profissional trabalhando, muita gente competente trabalhando. Não custa dar uma ligada, ir lá no escritório, consultar. Normalmente esse tipo de coisa não é cobrado, é uma consulta que se tira ali na hora, já tira a informação. É mais tranquilo, assim. Luciana, quem quiser maiores informações pode procurar auxílio prévio aonde? A gente está com 4 endereços. O primeiro escritório foi o da Bento Gonçalves, ali na frente do INSS Partenon. O telefone lá é 3217-7547. A gente abriu depois um escritório no centro, ali na Borges de Medeiros, perto da esquina Democrática. Lá é o 3013-7547. Depois o escritório ali na Protásio Alves, perto da rótula da Carlos Gomes, lá, do ladinho do posto do INSS. E também um em Canoas, que é perto do INSS também, lá de Canoas. Lá o telefone é 3012-4175. Então tá em todos os lugares, assim, está se posicionando, né? E o Roberto Aguiar passou todos esses números aí, os endereços para vocês. Muito obrigado, Luciano. Mais uma vez um abraço lá na tua mãe. Este é o Ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21.